né? Então você tem ali alguns professores, alguns historiadores, antropólogos, que vão construir essa origem afro-americana. Já falei sobre 4, não é isso? Mais uma, que ela é afro-brasileira. Seria o quê? Não temos na África, mas os africanos inventaram no Brasil. É diferente, por exemplo, de falar que ela é africana. Ela não existia na África, mas os africanos a inventaram no Brasil. E não foram os filhos africanos, os pretos nacionais. Por isso que o cara fala, não é brasileira. Porque não é, por exemplo, somente brasileira, porque não foi os pretos nacionais, ou seja, os pretos filhos dos africanos no Brasil. Foram os africanos no Brasil. Então se constrói a teoria de que ela é o quê? Afro-brasileira. Está entendendo? Por exemplo, agora, quem defende o quê e por quê? Isso é que é importante. Por que as pessoas defendem? Obviamente, eu estudei muito. Estou há 10 anos estudando capoeira, não encontrei origem. Mas se você for perguntar para um mestre de capoeira, ele tem certeza. Isso é que é importante. Quer dizer, o cara tem certeza. Você fala assim, qual é a origem da capoeira para o mestre de capoeira? Ele fala assim, é brasileira. Como é que você sabe? Claro, eu tenho certeza. A afro-brasileira, tenho certeza. Então, as pessoas têm certeza. Você não pode dizer que, por exemplo, que tem uma certeza da origem. E o que está por trás dessa escolha é que entra as explicações antropológicas. O que está por trás da escolha? Por que você escolhe uma origem e não escolhe outra? Você me entendeu? Aí que está a complexidade do estudo da capoeira, que vai demonstrar, por exemplo, as concepções imaginárias que nós temos de identidade social. Por exemplo, quando ele fala lá, claro que é de Angola, o meu pai, o do pai falou, porque isso eu para falar que não é, né? O avô do tataravô dele, isso é demais, entendeu? Obviamente, por quê? Porque ele está construindo a identidade dele africana, angolana, sobre a diáspora dos que foram para o Brasil. O cara do Congo vai brigar com ele e falar assim, não, quem mandou o cabelo para o Brasil como nós, o que é angolano? Então quem que você está pensando que é? Quem mandou o cabelo para o Brasil foi os Congos. E assim vai falar o moçambicano, entendeu? Porque a luta da identidade, eles vão lutar pelo quê? Porque nós chamamos de propriedade cultural. Então as pessoas vão brigar entre si por isso. Então, por exemplo, por que o norte-americano vai falar que ela é afro-americana? Porque aproxima dele, a possibilidade de ser dele também. Obviamente, se é afro-americana, somos de todos os negros que estão na diáspora. Nós também somos donos da capoeira. Compreende? Então ele está lutando pela posse da cultura. Né? O cara que fala que é brasileiro, e a maioria vai falar que é brasileiro. No Brasil, obviamente, todo mundo no Brasil, todo mundo tem certeza que é brasileiro. É impossível ser de outro lugar, né? Porque na África o cara pula assim, o brasileiro pula diferente, tá vendo? Entendeu? Quer dizer, a identidade da questão nacional está se construindo no Brasil. Então, por exemplo, esses símbolos vão se tornar o quê? O cara vai brigar com o outro, fala, não, é brasileiro, não tem nada a ver com o africano, nem com o norte-americano, nem com o afro-americano, nem com nada disso, é brasileiro, porque a identidade dele é brasileira. E a maioria das pessoas que defendem, por exemplo, que a capoeira é brasileira no Brasil, são brancos. Por quê? Porque se eu falo, por exemplo, que eu sou um branco brasileiro, se eu falo, por exemplo, que ela é africana, está muito distante de mim, da minha cultura, da meu imaginário cultural, que são imaginários, né? Não são reais, são imaginários, tá? Então está distante do meu imaginário cultural, da minha propriedade cultural. O negro é mais fácil defender que ela é africana. Porque fala, não tem nada a ver com vocês, ó. É do meu povo lá da África que trouxe para cá, não tem nada a ver com vocês. É mais fácil você encontrar um negro defendendo que ele é africano do que um branco. É quase impossível encontrar, inclusive, um branco falar que ela não é brasileira, que ela é africana. Porque ela vai afastar a capoeira dele. Então, o que ele fala da capoeira brasileira é fruto da mistura, da mestiçagem, das relações culturais de brancos, negros e índios. Aí que vai surgir a capoeira nossa, é brasileira. Isso vai o quê? Aproximar ao cara que é branco da cultura. A identidade dele que está em jogo, entendeu? Aí o que ela faz sem consciência. Mas ele está fazendo por quê? Não pode dizer o que é, não dá. Então você não pode falar, não, esse cara sabe. Ele não sabe qual é a origem da capoeira, por que ele escolheu que ela é brasileira? Obviamente pela identidade que ele tem, que vai aproximar a capoeira dele, vai ser propriedade dele, entendeu? Então ele vai escolhendo as origens. Índio, ninguém fala que é indígena. Nós temos que pensar que esses elementos da origem são fundamentais, não para se descobrir qual é a origem da capoeira, que não vamos descobrir, não. Nós temos que descobrir é a nossa
origem do nosso pensamento. A capoeira nos ensina a descobrir que nós somos, a psicanálise. Por que nós pensamos assim? Por que nós somos assim? Quais nossos conceitos de vida em relação a nós mesmos e aos outros? Então, o estudo da origem da capoeira mostra que nós somos internamente, nosso imaginário, né, que nós pensamos do mundo, nossos amigos, nossos companheiros, né, nossas cores, nossas invenções imaginárias. Então, a capoeira hoje ajuda isso. Da forma em que as pessoas tendem a puxar a capoeira para si, né, dentro do contexto. Essa identidade da propriedade. Da própria, exato. Mas você como historiador e como pesquisador, qual é a que você defende? Qual é a que você acha que provavelmente seja? Eu acho que é impossível chegar à origem da capoeira. Agora eu defendo uma origem, porque eu também estou nesse jogo de identidade. Obviamente. Então eu defendo que ela é afro-brasileira. Por quê? Nem tem bons fundamentos. Muito difícil alguém conseguir comprovar que ela não é para mim. Mas eu defendo por quê? Porque os africanos foram expulsos da história do Brasil. Hoje nós temos uma lei no Brasil que obriga o ensino sobre a África. Qual é o problema em relação a isso? Não sabemos nada sobre a África. A história da África foi expulsa da história brasileira, que foi a maior discriminação para os negros africanos. Quando se generaliza e se fala assim, todo mundo é negro, os africanos somem da história. Você está compreendendo o que eu estou falando? E vão sumir da história. Então hoje, eu tento resgatar o papel dos africanos na construção da cultura nacional. E hoje nós temos a lei, o Lula fez a lei, obrigado a se aprender sobre a história da África. Eu pergunto para vocês, quem vai ensinar? Quem vai ensinar? Porque não temos departamentos de história, de antropologia, de etnologia, especializados em África. Não sei, em Salvador e Rio de Janeiro. Em Salvador estuda a África de forma geral. Né? Estudar a África significa especialista sobre, como tem nos Estados Unidos, especialista sobre Moçambique, especialista sobre Angola, especialista sobre o Congo, especialista sobre a Nigéria. Isso é construir uma história científica, né? Então, os africanos ficaram fora da história. Então, por exemplo, resgatar essa cultura a partir do afro-brasileiro significa tentar trazer para a história do Brasil o papel dos africanos. Mas não bastaria. O que eu fiz? Fui na documentação histórica. Todo o século XIX, a capoeira foi proibida. 18, 19. Quando chega no final do século XIX, 1990, ela é proibida pela lei, artigo 402 do Código Penal. Vocês que fazem direito, né? Ela é proibida pelo artigo 402 do Código Penal. Vira crime de 3 meses a 1 ano de prisão. Quer dizer, então, na verdade, toda essa proibição gerou uma documentação histórica, que são o quê? Os registros de prisões, né? Que são os processos crimes, que é o material que eu trabalhei enquanto fonte histórica. Né? Temos então os presos capoeireiros, né? E vou mostrar para vocês um quadro desses presos entre 1820, né, nos anos início do século XIX, né, que o cara era preso, então vinha na prisão, já que o nome dele era Arco-Íris Cassange. Então estava lá, né, as etnias dos presos todas na documentação. Vou mostrar um quadro para vocês. Querem ver? Eu estou de saco cheio. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.